Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmax Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Boas Novas. É sempre muito bom poder fazer interação e estar com vocês toda semana. Então eu gostaria de pedir a todos que sempre que estão vendo o programa pela Goiás é Mais TV e pelo YouTube, que deixe o seu comentário, curta e compartilhe. Compartilhe o vídeo. Quero também agradecer aos nossos abençoados parceiros que possibilitam a produção e exibição desse programa. Hoje eu quero falar acerca do poder libertador e transformador de Jesus Cristo, com base em Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Eu gostaria de mostrar para vocês que o contexto desta passagem, Jesus Cristo, ele sai de onde ele estava, dos milagres relatados outrora, no capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 4. Jesus Cristo estava em Cafarnaum, realizando sinais, maravilhas, curando pessoas. E aí, agora, Jesus então toma o barco com seus discípulos e vai para outra margem, que nós podemos chamar da margem esquerda, ou de frente para o mar da Galileia, aonde ele vai para a terra dos Gerazenos. Então Jesus toma essa atitude, pelo contexto que nós podemos perceber, Jesus toma essa atitude para estar com seus discípulos, para descansar com seus discípulos. Assim que desembarcou, veio um endemoniado ao seu encontro, conforme registra o versículo 2. Eu quero fazer uma pergunta: o que a Bíblia chama de endemoniado? Endemoniado é uma pessoa possuída por um espírito imundo ou maligno, com manifestações de enfermidades no corpo. É possível que a obra dos demônios na vida de uma pessoa costuma expressar-se na enfermidade. A possessão diabólica
é acompanhada de determinadas doenças. Mateus 17, 14, 15 diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Em Lucas, capítulo 9, 39 diz: um espírito domina, de repente grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Também aparece como surdez. Um homem na multidão respondeu a Jesus Cristo dizendo: eu trouxe-te o meu filho que está com o espírito imundo, que o impede de falar. Então, queridos, nas Escrituras é fato que a possessão demoníaca muitas vezes se demonstra, ela aparece com possessão demoníaca em relação às enfermidades. Então, no contexto do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos a história de um jovem que é colocado como epilético ou como lunático. Eu quero fazer uma ressalva, não significa que toda enfermidade, então, é causada por demônios ou por a pessoa estar com possessão demoníaca. É que, especificamente, no caso de um jovem registrado tanto em Mateus quanto Marcos, em Lucas, é claro que está colocando o texto uma circunstância de epilepsia, né? Ele então tem convulsões e há um complemento no Evangelho, tanto de Mateus quanto de Lucas, registrando que esse mesmo jovem, ele possuía, então ele não conseguia falar, então havia um impedimento na sua fala. Então, especificamente nesse caso, nesse relato, você tem então aí a possessão demoníaca associado à enfermidade. Mas eu quero, neste programa, falar com você sobre o poder libertador e transformador de Jesus Cristo. A circunstância deste homem, quando a Bíblia relata, registra, é um homem que estava nos sepulcros, é um homem que não tinha amigos, é um homem que estava afastado, distante de pessoas, isolado, em um lugar ermo, deserto, e é especificamente colocado, então ele estava ali em um cemitério. Então podemos extrair algumas informações do texto para a sua vida neste programa. O poder libertador e transformador de Jesus. Por que Jesus Cristo tem esse poder de libertar e de transformar? Porque Ele é o Deus Filho. Então a palavra de Deus refere aqui a esse encontro de Jesus Cristo com este homem com 4 ações. Primeiro, o endemoniado veio a Jesus. Sem dúvida, correu até ele ao vê-lo. Os demônios reconhecem a presença e o poder de Jesus. Uma outra ação, o endemoniado correu até Jesus. O que o impulsionou? Com certeza, não foi o homem, e sim os demônios que tentavam deter Jesus. A presença gloriosa de Cristo ameaçava o controle que eles exerciam sobre a vida daquele endemoniado. A presença de Jesus já havia sido demonstrada em outros momentos, outras oportunidades, acerca da sua glória e o seu poder. Uma terceira ação, o endemoniado ajoelhou-se diante de Jesus. No versículo 6, não fez isso para adorá-lo, mas para pedir misericórdia. Somente os crentes o adoram. Os demônios creem e tremem. Satanás e suas hostes sabem que estão vencidos. Eles estão condenados. A quarta ação, o endemoniado reconheceu Jesus. O homem não era judeu, mas um pagão. Tal conhecimento não veio dele, mas dos demônios que o possuíam. A autoridade de Jesus é demonstrada por meio das expressões saia deste homem. O espírito imundo. Os verbos sair, mandar, entrar, descreve claramente a libertação, a ação libertadora de Jesus, que restaura, então, a pessoa de dentro para fora. Esse é o poder glorioso de Jesus. Dentro deste argumento, queridos, que Jesus Cristo restaura de dentro para fora, eu quero que você analise a vida deste homem. Como era a circunstância, a situação deste moço? As Escrituras é bem claro quando registra para nós que cadeias não podia prendê-lo. Ele era colocado, era preso em grilhões, ele despedaçava os grilhões.
Este homem estava distante de tudo, distante das pessoas, nos sepulcros, tendo a sua alma marcada, tanto no seu coração, na alma marcada, quanto o seu físico. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. Queridos, esta é a ação diabólica, é a ação satânica que quer destruir, que quer machucar, que quer desfigurar, que quer levar ao abismo, ao buraco, ao lamaçal, a vida da imagem e semelhança de Deus na criatura. O terceiro argumento, porque Jesus, restaura a condição na sociedade e na família. O povo viu o homem assentado, vestido, em perfeito juízo. Jesus Cristo, então, diz para este homem, quando este homem deseja seguir Jesus, este homem deseja estar com Jesus, este homem deseja caminhar com Jesus Cristo, ir para onde Jesus Cristo estava indo. Mas Jesus Cristo dá uma palavra para este homem, dizendo a ele, vá para a sua casa. Queridos, Jesus Cristo, ele tem essa condição, esse poder glorioso de restaurar as pessoas à sua condição na sociedade, à sua condição familiar. Porque o texto é bem claro que esse homem estava assentado em perfeito juízo. E a expressão também colocada no dos evangelhos, que trata do mesmo assunto, é que ele estava aos pés de Jesus Cristo. Então, amados, este homem, ele recebe esse poder libertador e transformador de Jesus. A sua vida muda, a sua circunstância muda, toda a problemática da sua vida causada por essa possessão demoníaca, após a libertação, agora este homem está em paz. Este homem que outrora estava nu, abandonado, distante, agora ele está assentado aos pés de Jesus, ele está com pessoas, ele está ali rodeado de pessoas, e ele deseja andar com Jesus, deseja estar com Jesus, e Jesus Cristo manda ele para a sua família. Vai para a sua família, vá contar para a sua família acerca da misericórdia e como o Senhor teve compaixão de ti. Mas para nós concluirmos o nosso programa, o que este milagre, essa ação de Jesus pode ensinar para mim e para você? Em primeiro lugar, Jesus tem autoridade sobre as hostes malignas. Portanto, queridos, a Bíblia registra que quando Jesus Cristo pergunta ao demônio qual o seu nome, ele diz legião, porque somos muitos. E nós sabemos que uma legião correspondia a um grupo de soldados do exército romano composto por 6.000 soldados. A questão é que, será que este demônio queria intimidar Jesus? Ou de fato ali havia muitos demônios? Mas fato é, queridos, que Jesus Cristo se impõe como sendo o Filho de Deus. Ele tem poder sobre as hostes malignas, ele tem poder sobre os principados e potestades, e na autoridade de Jesus Cristo, Jesus liberta este homem. Esse mesmo poder libertador de Jesus, que veio ao mundo para libertar-nos das garras do inimigo, para libertar-nos das garras de Satanás e trazer sobre nós a bênção gloriosa de tirarmos do reino das trevas e levar-nos para o reino da sua luz. Então Jesus Cristo é aquele que na cruz, ele destruiu os principados e potestades, expondo os principados e potestades à ignomínia. E a morte de Jesus não foi uma derrota, porque ele se entregou, mas no terceiro dia ele ressuscitou gloriosamente, declarando a sua vitória sobre a morte. E esta bênção gloriosa da vitória sobre a morte, Jesus Cristo concede a mim e a você. Em segundo lugar, Jesus produz libertação e transformação integral. Essa transformação que Jesus Cristo opera, uma transformação integral. Você olha no contexto deste homem, outrora ele estava sozinho, abandonado no sepulcro, e Jesus Cristo restabelece agora ele a condição de estar com seus amigos, de estar com a sua família, de estar
em o seu juízo perfeito, a ponto de querer estar com Jesus, e Jesus manda ele voltar para sua casa, e aonde ele vai, ele anuncia, ele proclama, ele prega, ele fala acerca das maravilhas gloriosas que Deus havia em Cristo Jesus operado na sua vida. Portanto, amados, é isso que Jesus Cristo faz na condição, é isso que Jesus Cristo faz em nós. Quando nós deparamos com muitas pessoas que estão à margem da sociedade, muitas pessoas abandonadas, vivendo de forma a ser desprezado pelas pessoas, preso pelas drogas, pelo adultério, ou por tantas outras coisas que denigre, que mancha, que macula a imagem e semelhança de Deus no homem, mas o poder de Jesus, ele é capaz de transformar, é capaz de libertar, é capaz de restaurar a condição daquele que estava ferido, desvalido, a uma condição em que a sociedade pode testificar e testemunhar que a vida daquela pessoa foi transformada. Em último lugar, Jesus está interessado em pessoas e sua restauração. Aqui nesse ponto, para concluir, eu não quero entrar na circunstância do fato de Jesus Cristo ter permitido que entrasse ali nos porcos, os porcos se precipitou despenhadeiro abaixo, mas eu quero considerar algumas coisas à luz desse texto. Fato é, queridos, que o diabo não quer simplesmente destruir o ser humano, mas a toda a criação de Deus de um modo geral. Mas eu quero colocar para os queridos que aquelas pessoas que outrora conheceram e conheciam este endemoniado, a condição desse endemoniado era degradante, era devastadora, distante de pessoas, distante da sociedade, distante da família, distante do convívio social. Então este homem estava sofrendo, estava sendo marcado na sua alma e marcado também no seu físico, que a Bíblia diz que feria com pedras. E Jesus liberta esse homem. Ao invés da sociedade estarem felizes com esse milagre de restaurar uma vida, eles então rejeitam Jesus por causa desse milagre. O milagre que Jesus Cristo operara produziu glória, alegria na vida daquele homem, mas na sociedade produziu um medo, que eles rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a presença gloriosa do Filho de Deus, rejeitaram a bênção gloriosa de Jesus, o Filho de Deus, rejeitaram a compaixão, rejeitaram o amor, rejeitaram a misericórdia gloriosa de Jesus, e Jesus então volta para as bandas de Cafarnaum. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus está interessado em você, Jesus está interessado na sua vida, Jesus está interessado no que se passa com você. Jesus está interessado nas suas lágrimas. Jesus está interessado no seu sofrimento. Jesus está interessado nas suas aflições. Jesus está interessado naquilo que te angustia. Jesus está interessado naquilo que produz esperança no seu coração. Por isso eu desafio você, em nome de Jesus, a receber esse amor de Jesus, porque Jesus já te recebeu e Ele ama você. Quero orar por você em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és Deus bondoso, Tu és Deus de graça e Deus de misericórdia. Ó Deus, nesse momento eu quero agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra. Ó Deus, tem tantas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, padecendo, ó Pai, tantas coisas, e quem sabe sofrendo até possessão demoníaca, ó Deus, quem sabe, Pai, sofrendo opressão satânica e diabólica. Pai amado, eu peço que em nome de Jesus, que o poder do Senhor Jesus, que é libertador, transformador, ó Pai, venha sobre estas vidas. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre nos corações, ó Deus, esta palavra, para produzir esta libertação, para produzir, ó Deus, essa transformação na força do poder do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o próximo programa, se Deus assim permitir. A graça e a paz de Jesus. Um abraço. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62
98248-2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.